Muito bem, senhoras e senhores, por gentileza, eu gostaria de pedir a todos que tomem seus lugares para que a gente não perca mais tempo e consiga, então, iniciar esse primeiro painel do nosso congresso. Como disse, o tema Novo Paradigma na Relação Fisco-Contribuinte. Mais uma vez, lembramos a todos que é importante deixar seus celulares em modo silencioso. Para moderar este painel, chamo aqui ao palco o presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, a FRESP, vice-presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, e conselheiro titular do CODECOM. Recebam senhor Rodrigo Espada. E vamos receber também os debatedores. Elcio Ronda, diretor titular do Departamento Jurídico da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e vice-presidente do CONJUR, Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Fiesp. Chamamos também o diretor do CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, ele que é professor da graduação e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas de Direito de São Paulo, também coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, Eurico de Santi. Chamamos o advogado e engenheiro, que é presidente executivo da Brascom, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Sérgio Paulo Galindo. Chamamos o inspetor tributário na Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal, membro da Associação Fiscal Portuguesa e da International Fiscal Association. Ele também é presidente da APIT, Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira de Portugal e da Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa, Nuno Barroso. E chamamos também o superintendente da 8ª Região Fiscal, São Paulo, da Receita Federal do Brasil, ele que é graduado em Engenharia Elétrica e Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em Direito pela mesma instituição, Giovanni Christian Nunes Campos. Lembramos mais uma vez que as perguntas podem ser feitas por escrito através dos formulários de pergunta que se encontram na pasta que os senhores receberam. Basta levantar a mão que as nossas recepcionistas irão até os senhores. Com a palavra, o moderador. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra conduzir esse painel com várias autoridades. Eu quero aqui deixar registrado que o deputado Baleia Rossi mandou uma mensagem agora de manhã. Ele tinha confirmado, na semana passada, eu, o Kleber, o Mauro e o Juraci estivemos com ele. Ele pediu para comprar as passagens, estava confirmadíssimo para vir. Porém, teve um problema de saúde esse final de semana, falou que está impossibilitado de viajar, tomando antibióticos e precisa de repouso. Então, pediu desculpas a todos. Ficou muito tranquilo que o Eurico está aqui presente, porque o CECIF ajudou. Acho que é até um eufemismo falar que o CECIF ajudou, mas o CECIF modulou essa proposta, a Emenda Constitucional 45, que vai ser tema amanhã, a parte da manhã toda, a reforma tributária. Este painel, a ideia é a gente fazer um debate inaugural com algumas autoridades, para falar do tema do Congresso, o novo paradigma na relação fisco-contribuinte. Como acho que muitos concordam comigo, essa relação não é uma relação simples. Como já foi dito hoje pelo Meireles, é uma relação impositiva, não é uma relação voluntária. Mas mesmo numa relação impositiva, ela pode ser permeada por transparência, por respeito, por cordialidade, por parceria. Eu acho que é isso que a sociedade clama e é isso que nós do Fisco temos tentado atuar nesses últimos anos. Então, eu tenho certeza que hoje o modelo tributário que nós temos, que ele cria trincheiras e até contamina o debate, setorizando o debate, cada um olhando sobre a sua perspectiva, não é
a forma que vamos encontrar a solução dos nossos problemas. Hoje nós temos um modelo tributário que todos perdem. Perde, primeiro, os contribuintes, porque eles têm que lidar com uma insegurança jurídica e um custo de conformidade muito elevado. Perde o fisco, que tem que lidar com uma matéria-prima muito complexa e não vê a sociedade reconhecendo a real importância do seu trabalho. E perde também a sociedade, que não tem a devida transparência e não consegue mensurar o quanto paga e o retorno que ele tem desses tributos. E também não tem a transparência devida, o sistema é opaco. Então, para iniciar esse debate, eu vou passar primeiro para o Giovanni, nosso superintendente da Receita, de que a gente vai fazer o seguinte: 4, 5 minutos cada um inicialmente para se apresentar, falar considerações iniciais do debate. O professor Eurico vai ficar por último, ele falou que tem uma apresentaçãozinha, e por ser o representante da academia aqui, é sempre bom a academia, porque ela é, por natureza, mais vanguardista, procura olhar à frente. Então a gente vai ouvir o professor Eurico, e depois nós voltamos para as nossas considerações abertas. Tem as filipetas, as perguntas estão abertas, a equipe vai pegar as perguntas, passa para mim, e conforme o tempo, a gente vai introduzindo as perguntas para dar uma dinâmica ao debate. Então, Giovanni, se você nos der a honra, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, cumprimento aqui a todos os componentes aqui dessa mesa, desse painel, a todos os auditores e auditoras aqui presentes, professores de academia. Bem, o professor Marcos Sintra colocou a complexidade e a dificuldade de fazer uma reforma tributária. A questão é difícil pela quantidade de intervenientes nesse processo e de interesses conflitantes. Ele colocou a posição dos municípios, é algo novo, 5.570 municípios como parceiros desse processo. Mas, além da reforma tributária, de uma reforma que simplifique, que melhore a dinâmica do nosso sistema tributário, há muitas coisas que podem ser feitas no dia a dia da administração tributária, nessa relação, Rodrigo, fisco-contribuinte. Então, há muita coisa que necessariamente você não precisa de reforma constitucional. É uma crítica recorrente o grau de litígio. E o grau de litígio pode decorrer da complexidade da legislação, como foi dito aqui, pode decorrer de uma crise econômica aguda, em que recursos na sociedade minguam, e que muitas vezes criar ou gerar litígio faz parte de uma análise econômico-financeira, de uma tradição nossa de litígio. O acesso ao judiciário no Brasil é muito simples, muito facilitado, e não só o judiciário, mas a própria o contencioso administrativo. O contencioso administrativo no Brasil ele é muito funcional, não multifuncional, mas muito funcional. Muito funcional, o contribuinte pode, com a petição simples, suspender a exigência tributária, e aquilo pode levar diversos anos numa discussão. Então, na verdade, é um conjunto de fatos que levam a um contencioso aparentemente exacerbado, e que nós estamos aqui com uma série de iniciativas. O Fisco no Brasil tem buscado, tanto no âmbito federal, mas nos âmbitos subnacionais também, uma série de iniciativas para tentar reduzir esse conflito e melhorar essa relação, como reuniões de conformidade, ou nos conforme, como o ministro Meirelles mostrou aqui em São Paulo. Há uma série de iniciativas de você sair da autuação pura e simples para formas consensuais de solução de conflito. Então, isso está em curso, porque há claramente uma necessidade de melhorar a funcionalidade
desse sistema. Mas eu pessoalmente, militando há muitos anos na administração tributária, eu vejo que nós precisamos, sem dúvida, simplificar, nós precisamos melhorar da fluidez essa relação físico-contribuinte. Então, como eu coloquei, tem uma série de iniciativas em curso, iniciativas que podem ser feitas, inclusive, por lei ordinária, sistema de mediação, de solução não judicial dos conflitos, isso pode ser por lei ordinária, não precisa necessariamente de emenda constitucional. E assim, acho que é um quadro que a gente está amadurecendo. Mas, eu insisto, o contencioso administrativo no Brasil ele é bastante funcional. Então, mexer no contencioso, eu tenho conversado com o Eurico sobre esse assunto, ao mexer no contencioso, nós temos que ser muito cuidadosos. Cuidadosos porque o contencioso funciona, é um contencioso que existe há muitos e muitos anos, são instituições do Estado brasileiro e que está dentro desse equilíbrio. Se critica muito, há muitas críticas, do sistema como um todo, fica parecendo que está tudo errado. E isso não é verdade. Eu trago a vocês, eu sempre, nas minhas reflexões, o nosso sistema tributário é um sistema tributário que permitirá no ano de 2019 a arrecadação de quase 2,4 trilhões de reais, no âmbito de União, Estados e Municípios. A União deve arrecadar desse total 1,4 trilhões de reais, ou seja, um sistema que tem sua funcionalidade, tem sua complexidade, é verdade, mas é um sistema que está em curso, ou seja, mexer nesse sistema implica mexer com cuidado, porque ele precisa continuar funcionando. E, a par disso, tem a questão do contencioso, que é sempre enfrentado, que é uma forma de solução dos conflitos da relação físico-contribuinte. Eu falo do âmbito federal, que eu conheço com mais proximidade, é um contencioso que tem mais de 90 anos, e, ao mexer nele, devemos ser muito cuidadosos, porque ele tem prestado relevante serviço à sociedade brasileira. Então, eu acho que, hoje, eu vejo claramente uma série de iniciativas de soluções consensuais de litígios tributários, antes do litígio até se instaurar. Instaurado o litígio, você tem um contencioso que precisa ser aperfeiçoado, não tenho dúvida quanto a isso, mas é um dos pilares dessa relação físico-contribuinte, que de um lado você tem a fiscalização tributária com reuniões de conformidade ou com autuações, aberto a autuação você tem um contencioso. Então, isso é um sistema, são pilares de um edifício que um se sustenta sobre o outro. Eu, de fato, me preocupo com a ideia de enfraquecimento do contencioso administrativo. Acho que isso não interessa ao Brasil. O contencioso administrativo está na Constituição Federal e o contencioso administrativo tributário é o mais importante dos contenciosos administrativos. Então, isso é um edifício que tem seus alicerces, a administração tributária e a fiscalização numa ponta, o contencioso na outra. Obviamente, o que a gente tem que trabalhar é para que esse contencioso diminua e essas iniciativas em curso aí, como eu falei, reunião de conformidade, essas questões nos conforme e outras iniciativas, realmente tem um ponto a ser desenvolvido. E isso sempre para buscar uma relação físico-contribuinte mais amena. A gente vê as comparações nos litígios com outros países da OCDE, alguns números às vezes nos chamam atenção, mas a gente precisa estudar os números com cuidado, comparar realidades, verificar se as realidades são comparáveis. Então, é essa mensagem que eu deixo a todos aqui, uma plateia de auditores fiscais, de colegas de fiscalização, colegas do contencioso administrativo, esse equilíbrio desses dois pilares da administração tributária é relevante e faz parte da melhoria desse processo da relação físico-contribuinte. Muito boa fala, Giovanni. Eu quero aproveitar aqui, então, ele trouxe a questão do contencioso, da segurança jurídica. Então, eu quero aproveitar aqui a presença do vice-presidente, ou diretor jurídico da Fiesp, para falar um pouco sobre essa questão do contencioso. Então, se quiser aprofundar, porque é uma questão importante
e da segurança jurídica. E depois, em seguida, o Nuno Barroso, que está aqui, eu sei que lá em Portugal vocês adotam ferramentas como arbitragem, mediação e conflitos entre fisco e contribuinte. Queria também saber se é uma solução ou não. É mais um problema e você tem experiência portuguesa, seria bom trazê-la. Então, por favor, Elcio. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer muito ao presidente Rodrigo pelo convite. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria saudar o Dr. Giovanni, nosso superintendente da Receita Federal da nossa região, meu amigo professor Eurico, prazer estar aqui, o Sérgio, o professor Nuno, muito obrigado aí por estar participando de um painel tão seleto. Por coincidência, eu estava na Fiesp, nós estávamos num outro evento, junto com o ministro André Mendonça da AGU, o ministro Noronha, o presidente Noronha do STJ, Pereira Calças do TJ, e outras autoridades, discutindo uma MP que é da liberdade econômica. A MP da liberdade econômica, ela é uma medida provisória que trata exatamente de alguns temas de destravamento da regulação, da questão de deixar menos o Estado regulando e deixar mais a livre iniciativa, que eu acho que é um pouco do tema que a gente está discutindo hoje aqui, que é essa mudança de paradigma de fisco contribuinte. E eu sempre fui muito adepto dessa alteração, não conflituosa, mas de realmente nós estarmos acertando a legislação e acertando a convivência entre o fisco e os contribuintes. Infelizmente, a legislação brasileira ela é uma legislação punitiva. Então, hoje, os auditores fiscais têm pouca mobilidade e autonomia em relação a essa questão, até por um dever de ofício funcional e que induz ao litígio, né? Ela é quase que obrigado a fazer isso e leva esse contencioso, que nós já temos um contencioso hoje de execução fiscal, 3 trilhões mais ou menos, né, Giovanni? Nós tivemos um evento com a Procuradoria, os dados impressionantes de execuções fiscais, com índice de recuperação pífio, na fase de 1%. Então, isso não é bom para ninguém, não é bom para o Brasil, isso só retira o ambiente de negócios, induz ao contencioso, que, infelizmente, é uma realidade. E nós também, na Fiesp, entendemos que o contencioso administrativo, tanto federal quanto estadual, são importantíssimos. Eu fui juiz aqui do Tribunal de Impostos e Taxas, fui nomeado juiz na época do Conselho de Contribuintes, do antigo Conselho. Então, a importância dos tribunais administrativos é que os tribunais administrativos, o contencioso administrativo é o mais qualificado para discutir essa legislação pesada e regulatória que nós temos hoje no Brasil, que é um dos pilares dessa discussão da trava econômica, né, que a medida provisória estava começando a discutir esse destravamento. Eu até cito para ilustrar essa questão do Brasil, o Brasil hoje é um dos campeões mundiais no cumprimento de obrigação tributária. Nós gastamos tantas horas, eu digo indústria, aí depois o Sérgio pode até falar um pouco na área de serviço, mas nós gastamos tanto pessoal no compliance tributário, o Brasil hoje é um campeão mundial nesse quesito. Nós fizemos um levantamento na Fiesp, pelo Departamento de Competitividade, e gastamos perto de 2% do faturamento só com cumprimento de obrigação tributária. Pessoas, tempo, e ainda assim você não consegue ter um compliance 100%, e não é culpa dos auditores, é culpa da própria legislação, que é complexa. Nós tivemos uma vez, só para espelhar esse nosso problema, nós temos nosso presidente do Conselho Superior, é o ministro Sidney Sanches. Eu tenho a honra de ser o vice-presidente. E, na época, ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele estava em missão para o Japão. E aí, falando com seus pares no Japão, e aí perguntando lá, os ministros japoneses perguntando ao ministro Sidney Sanches o que fazia o Supremo Tribunal Federal. E aí ele dizia que o Supremo Tribunal Federal era o guardião da Constituição, julgava, então, as questões que afrontavam a Constituição Federal. E viu, então, que eles ficaram lá conversando e perguntou ao ministro Sidney Sanches quantas ações, então, ele estava julgando, né, por mês, por ano, aqui no Brasil. Naquela época, que já era muito, muito longe, o número
Era um número que passava das 2 dezenas de milhares de dígitos. E aí os ministros japoneses ficaram lá, e o ministro de Instância se incomodou com isso, né, e perguntou, mas vocês não fazem a mesma coisa? Aí ele, fazemos. E quantos processos tem aqui no Japão? Eu falei, nenhum. Ele falou, como nenhum processo? Eu falei, como é que vocês não podem ter nenhuma ação sobre inconstitucionalidade? Aí os ministros falaram com toda a simplicidade para o ministro Sinei Sanches. Nós fazemos uma lei bem feita, né? Então, o grande problema que nós temos no Brasil é esta imperfeição da legislação, né? Infelizmente, a legislação ela é muito mal feita, né? E aí nós ficamos, o que leva nessa contenda do vice-contribuinte. Por isso que políticas nesse sentido, isso até estávamos comentando hoje nesse evento com o ministro André Mendonça, poucas vezes, e deveria ser mais salutar, as autoridades, ao emitir uma norma, deveriam abrir consultas com as instituições privadas, né, com as instituições industriais, comerciais de serviço, sobre a própria norma, antes de colocar a norma para ser publicada, para ser posta em prática. Evitaria já muito conflito, porque é muito difícil você prever todas as situações. E aí o burocrata, quando escreve a norma, não está acostumado com esta visão, não está acostumado com a questão do dia a dia. E vai gerar problema, vai gerar, e, portanto, o litígio que desanda, então, aí, Giovanni, nesse nosso contencioso, que, infelizmente, a gente é obrigado a ter que cumprir. Então, o primeiro ponto que eu acho que essa relação vice-contribuinte tem que mudar é na própria formação da norma mesmo, né? E não na aplicação da norma, porque muitas vezes a norma já posta, é difícil você realmente você ter uma flexibilização da aplicação da norma, né? Então, a norma tem que ser melhor colocada antes. Por isso que programas como o de São Paulo, que é o Nos Conformes, pioneiro nesse sentido, e nós apoiamos desde o início, é muito importante, porque hoje você tem, com as normas punitivas, você tinha poucas normas que levavam ao bom contribuinte. Até você tinha situações que, às vezes, um contribuinte levava à formação de uma norma, um mau contribuinte, porque, geralmente, a legislação era para pegar aquela norma. Aí pegava e gerava uma obrigação acessória para todo mundo. Então, programas como de conformidade e que premiem um bom contribuinte é espetacular. Até dei uma sugestão para o ministro André, nós estávamos com o ministro Noronha, presidente do STJ, falando sobre a questão das garantias. Garantias que precisam ser dadas em contratos, em financiamentos, e eu comentei isso com o ministro André, né? Falei, nós temos um grande problema também sobre garantia tributária, porque os autos de infração acabam sendo tão grandes que acaba não tendo condições de você dar garantia, seguro e fiança bancária. Você pega um auto de R$1 bilhão e vai para o judiciário, o custo disso, de 3% de seguro ou fiança, são 30 milhões por mês, por ano. A uma velocidade de 10 anos, são 300 milhões. Esses 300 milhões não revertem nem ao contribuinte e nem ao fisco, ele só reverte ao banco ou à seguradora. Então, eles tendo um bom rating, sendo bom contribuinte, poderíamos pensar nessa flexibilização. Então, questões como essa, eu acho que são discussões muito positivas. A questão da consulta também. A questão da consulta hoje, infelizmente, não funciona. A pessoa só faz a consulta quando sabe a resposta. Então, para que serve a consulta? Então, hoje a consulta não serve como uma forma de evitar o litígio. Então, ela poderia ser melhor explorada. Então, eu queria parabenizar o Rodrigo por essa discussão, porque realmente a gente precisa mudar esse paradigma. Nós precisamos mudar essa questão de ver uma relação sempre conflituosa entre fisco e contribuinte. Isso não é culpa dos senhores, dos agentes fiscais, dos autores fiscais, porque a legislação foi montada desta forma. A legislação é punitiva. A legislação, infelizmente, ela leva a esta situação. Então, nós temos que mudar esse ambiente para que tenha um ambiente um pouco mais livre, mais solto, nessa questão da flexibilização em termos do compliance, né? Nós precisamos melhorar esta relação. Isso é um custo Brasil muito, muito caro. Isso não é bom para ninguém.
o índice que leva a essa judicialização pela má realização, pela má feitura da norma, pela norma comportar várias interpretações, leva a esse contencioso magnífico que nós temos, e que, infelizmente, é um contencioso fictício, porque nós temos 1% de recuperação. É nada. E aí o bom contribuinte acaba pagando novamente. Então, nós acabamos pagando novamente porque a carga tributária, pela responsabilidade fiscal, ela tem que ser suprida. Então, outras fontes têm que ser criadas. Então, eu queria deixar deixar aberta a discussão, mas parabenizar de novo, Rodrigo, pela sua coordenação, pela colocação do tema nesse evento. Tá? Muito obrigado. O doutor Elcio falou da questão do contencioso, além da recuperação ser pífia, o que acontece é que muitas vezes o investidor, a única coisa que ele quer para investir é a garantia do retorno do capital. Ele faz a conta da taxa de retorno. E o contencioso, ele gera uma insegurança para o empresário, ainda mais para o investidor internacional que não conhece a cultura brasileira, assusta e muitas vezes inviabiliza investimentos por conta, talvez, desse tamanho do contencioso. O doutor Elcio Ronda falou do Programa de Conformidade de São Paulo, não sei se todos estão a par, mas a Fiesp realmente apoiou, o CECIF apoiou e a Fresp também apoiou. Nós, dentro do Movimento Viva, que o Lobato coordenou, tem aqui colegas como Rodrigo Frota, eu vi o Jefferson, outros, participaram fortemente da redação do projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa, Lei Complementar 1320, que ele cria um programa de conformidade tributária, incentivando a autorregularização do contribuinte, fazendo uma avaliação de todos os contribuintes, uma avaliação por 3 critérios, adimplência, conformidade e fornecedores, se tem uma boa cadeia de fornecedores produtivos. Se ele for bem avaliado, ele tem diferenciais competitivos, porque hoje o bom contribuinte que cumpre tudo, ele tem o peso desse custo de conformidade e tudo mais. O Estado de São Paulo está tentando inverter isso e criar diferenciais que estão sendo implementados paulatinamente. A gente não está com o programa ainda plenamente em vigor na sua potencialidade, que ele foi concebido, mas a gente espera chegar lá, que, por exemplo, um contribuinte bem avaliado tenha facilidade na liberação dos créditos acumulados, uma fast track, que ele tenha também possibilidade de, caso encontre alguma inconsistência, o fisco, que notifique o contribuinte a se autorregularizar antes do início do procedimento fiscal, que ele possa importar uma mercadoria sem ter que pagar antecipadamente a guia do desembaraço aduaneiro ou um equipamento, que ele consiga só se debitar na conta fiscal. Então, são várias questões, mas também, na mesma legislação, existe o rigor para o devedor contumaz. Existe um capítulo para o devedor contumaz, onde o fisco vai atuar mais fortemente para tirar esses contribuintes do mercado, que são avaliados com nota D, E, e a gente tem uma avaliação de A a E. Então é isso. Agora eu gostaria de passar, antes de passar para o Sérgio, eu vou passar para o Nuno Barroso, que é o presidente da PIT, pode trazer a visão portuguesa do relacionamento fisco-contribuinte. E eu já fiz aquela provocação sobre a arbitragem nas negociações dos litígios entre fisco e contribuinte. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu acho que em discussões de fisco é sempre emocionante ver uma plateia repleta. Não é normal. Ninguém gosta de discutir fisco nem em Portugal, nem no Brasil. Deixem-me só começar por dizer que foi muito agradável ouvir o Dr. Marcos Sintra falar daquilo que é uma realidade que todos os dias nos assombra, nos surpreende, quer a digitalização, quer a automação, mas também referir, se calhar, em função daquilo que o Dr. Elcio disse, este congresso não devia ser luso-brasileiro, devia ser japonês. Eu acho que tínhamos todos de aprender como é que se fazem leis perfeitas. Eu não sei a forma de o fazer, se calhar merecíamos todos aprender. Mas a verdade é que nós estamos perante aquilo que nós devemos todos considerar a necessidade de criar um novo pacto social fiscal entre o cidadão, entre o fisco e entre os políticos. Quando se fala da questão do contencioso administrativo, nós temos em Portugal a experiência da arbitragem administrativa e fiscal. A arbitragem administrativa leva já 10 anos, a questão fiscal começou a ser tratada nos últimos 6, 7 anos.
não é uma realidade que nós tenhamos apoiado no seu início. Exatamente por dois motivos. Primeiro, a questão da independência dos árbitros. Embora todos se reconheçam nos árbitros, na maior parte dos árbitros selecionados, qualidades não só no direito como juristas, mas também na sua experiência como tributaristas, na verdade, a maior parte deles trabalha junto de gabinetes de advocacia, são advogados de grandes multinacionais. E isso leva-nos a dúvidas sobre a verdadeira independência desses árbitros. Segundo problema, o fisco foi obrigado pelo poder político a admitir a arbitragem fiscal, de tal forma que não pode recorrer de decisões onde perca. Ou seja, aquelas decisões que são tomadas em arbitragem administrativa e fiscal terminam ali. Apenas se o fisco considerar que a decisão viola princípios constitucionais, é que poderá partir para a via judicial. Esse é um princípio que nós não podemos aceitar. Tem de haver recurso. O fisco, se considerar que existe uma má decisão, tem de ter possibilidade de recurso. A arbitragem fiscal em Portugal não tem um segundo patamar. Não há desembargadores. E, portanto, nesse caso, terminando ali essa decisão, o que leva a seguir é que todos os contribuintes que tenham situações idênticas de contencioso com o fisco, em vez de partirem para o Tribunal Judicial, partem imediatamente para a arbitragem, sabendo que vão ganhar. Porque a arbitragem constitui jurisprudência. Portanto, é muito complicado ultrapassar isso. Estamos numa fase em Portugal de discutir as alterações à arbitragem. A APIT, as soluções que apresentou foi garantir a independência dos árbitros. Eles terão de fazer uma manifestação de interesses, quais os gabinetes de advocacia, quais as atividades, quais as empresas com que lidaram, de forma a não poderem estar envolvidos nem em matérias onde tenham sido parte contrária ao fisco, ou empresas em que os seus escritórios possam estar envolvidos. Em segundo lugar, a necessidade de criar um patamar de recurso dentro da arbitragem, porque a arbitragem realmente é mais célere. Neste momento, as decisões em arbitragem estão com uma decisão tomada em 4 meses. No judicial, as decisões, em primeira instância, demoram 2 anos, em média. E, portanto, a arbitragem é sempre mais favorável. Tem um custo mais elevado, o que significa também que, por norma, contribuintes mais pequenos não recorrem, ou melhor, só recorrem se existir jurisprudência que vá de encontro àquilo que eles querem e, portanto, que possam já garantir uma vitória. Essa é uma situação que tem de ser tomada com cuidado. Como disse o Giovanni, há experiências que podem ser tomadas, mas limpando ou evitando os erros que já foram cometidos. Falou-se muito aqui da questão do IVA. A introdução do IVA europeu no Brasil, pura e simplesmente, não pode acontecer. É a realidade brasileira, e atenção, não é o facto do Brasil ser um país complexo que não se devem procurar soluções. A complexidade de um país, bem, é a natureza desse país. Mas têm de se procurar. Não se pode estar 30 anos procurando fazer uma reforma tributária e não o conseguir fazer. Não faz sentido num país que se pretende moderno e que tem capacidade para ser rapidamente uma das maiores economias do mundo. Depois, há toda uma questão de representação do povo pelos impostos. Reparem que, quando nós falamos da sociedade, a vida em sociedade pressupõe um equilíbrio entre as despesas e as receitas do próprio Estado. Nós sabemos que, quando se fala de solidariedade fiscal, esse é o princípio básico que se pretende em cada país. Quando um cidadão cumpre as suas obrigações fiscais, está a contribuir não só para que ele tenha uma qualidade de serviços superior àquilo que não teria, se não cumprisse as suas obrigações, mas, ao mesmo tempo, um fator de redistribuição de riqueza. E isso é fundamental. Não podemos ter uma concentração, seja no Brasil, seja em Portugal, seja qual for o país, uma concentração tão elevada como acontece neste momento, em função daquilo que é uma economia neoliberal sem regras. E atenção, isto não é, eu costumo dizer, isto não é uma questão de partidos políticos. É uma questão de políticas e de honra dos políticos. Esses devem ser os princípios. Quando nós escolhemos os nossos representantes, nós devemos saber à partida qual é o rumo que eles pretendem tomar. Reparem que, quando nós falamos de justiça social, não estamos a inventar nada, não estamos a inventar a roda. A justiça social faz parte, inclusivamente, daquilo que foi a Magna Carta em 1200, do século XIII. Não é?
no século XVII começou-se a falar do princípio de no taxation without representation, ou seja, os impostos só podem existir quando são decididos por representantes do povo. E esses representantes têm de seguir dois princípios básicos. Impostos são um imposto, muito bem, mas a verdade é que eles têm de cumprir uma função social. Resultado: educação, formação, informação, transparência. Eu julgo que em qualquer sistema moderno, a transparência irá trazer todos os cidadãos para junto do cumprimento voluntário, para o compliance, que agora é a palavra que está na moda. Mas só o conseguem fazer se a partir daí conseguirem perceber que saúde, segurança, educação, a seguridade social, a previdência, cumprem aquilo que devem cumprir, que é respeitar os desejos e as expectativas de um povo. Isso não está acontecendo. Na maior parte dos países não acontece. Por norma, e eu termino já esta intervenção, por norma apresentam-se os países nórdicos ou do centro da Europa como sendo exemplares naquilo que é a relação do fisco com o contribuinte. Dinamarca, Finlândia, Suécia, Alemanha parcialmente, mas sobretudo os países nórdicos, têm algo que é fundamental. Todos os cidadãos reconhecem que o Estado lhes proporciona serviços públicos de qualidade e na quantidade desejada. E assim, nenhum daqueles cidadãos se importa ou fica preocupado quando a carga tributária nesses países é de 44%, 47%, 49% e já chegou aos 51% na Dinamarca. Porquê? Porque de imediato sabem que eles, quando precisam de cuidados de saúde, ela existe e é gratuita. Quando os seus filhos precisam de educação de qualidade, ela existe e é gratuita. Os transportes funcionam, as estradas estão em condições e existe o cuidado dos políticos pelo povo. Só mantendo esta relação é que nós podemos falar de um paradigma, de alteração do paradigma fisco-contribuinte. Os cidadãos devem obrigar o poder político a alterar a sua forma de comportar-se e os políticos devem aprender que só alterando a sua forma de comportamento é que tal será possível. Muito obrigado. Bem. Eu vou inverter a programação e vou falar o seguinte. Queria agradecer aqui primeiro a presença do nosso deputado federal, Alexis Fontaine. Eu sei que é um tema caro para ele, essa questão da relação fisco-contribuinte. E eu queria falar o seguinte, o Eurico, surgiu um imprevisto para ele aqui. Ele pediu para inverter, Sérgio, então ele vai falar primeiro, e depois eu vou passar a palavra para você. E aí, neste ato, eu queria, de sopetão, assim, convidar o deputado Alex Fontaine para compor a mesa. O Eurico vai falar do púlpito. Se puder, nos dê a honra aqui, deputado. Eurico, então, o púlpito é seu. Aí depois eu passo para o Sérgio. Aqui avança. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pela gentileza. Surgiu um imprevisto no meio do caminho aí, sobre reforma tributária. Giovanni Campos, muito prazer tê-lo aqui. É uma honra ter um superintendente formado em engenharia, com mestrado e doutorado na FPE, com essa graduação, assim como é uma honra ter um secretário da Receita Federal, graduado em Harvard, com mestrado em Harvard, doutorado em Harvard. O coitado do professor Sinda, se for preso, não tem nem direito à prisão especial aqui, que não tem diploma reconhecido no Brasil. Só em Harvard. Ao Nuno Barroso, é um grande prazer tê-lo aqui. Ao Paulo Galindo, representando as empresas de tecnologia, Microsoft, IBM, que já está à disposição e trabalhando juntos para a gente integrar o fisco e integrar as administrações tributárias com tecnologia, blockchain e com outras possibilidades. Ao grande deputado Alex Fontaine, que estamos torcendo aí o tempo todo para que ele seja o relator da reforma tributária. É muito importante para que não ocorra o que o professor Marcos Sintra disse aqui, uma banalização da reforma, uma politização da reforma, que nós tenhamos alguém técnico e que efetivamente leve a sério. A reforma tributária
é uma questão que envolve diálogo político, mas essencialmente há um ser que é técnico e tem que ser levado em consideração. Então, enfim, pelo menos a gente está torcendo aí, eu sei que ele é um dos players importantes, acho que é a pessoa que mais conhece tributação dentro do Congresso Nacional, especialmente porque é empresário e paga todos os seus tributos em dia, não é, Alex? Com toda a dificuldade da substituição tributária, de trabalhar com vários estados e com várias dimensões, bom, acho que eu vou ficar nisso daqui. E, alô? E o Elcio Ronda, aqui está melhor. O Elcio Ronda, meu parceiro de vários espaços, e do Instituto Brasil 200, que a gente vem trabalhando juntos também, e propondo uma série de avanços, e junto à Fiesp também tem se tornado uma parceira dentro desse projeto, especialmente ao Rodrigo Espada, a quem eu cumprimento também, ao Juraci Soares, ao Kleber Cabral e ao Mauro Silva, por esse evento magnífico, essa abertura incrível que nós tivemos ontem na Sala São Paulo, com direito à Quinta de Beethoven, Carmina Burana. Parabéns, Rodrigo. Eu acho que esse evento é uma grande representação do que a gente quer trabalhar com essa nova perspectiva de um novo fisco, que é justamente os fiscos trabalhando juntos a favor do contribuinte e não contra o contribuinte, como tem sido o paradigma que a gente vem trabalhando até hoje. Eu vou adiantar, na verdade, aqui, um projeto que está pronto, um projeto de lei motivado, de lei complementar motivado com 10 artigos, que eu já mandei para o deputado Alex Fontaine, que participou de um seminário conosco na Parede da Feiticeira com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, junto com o Rodrigo Espada, junto com o Alfredo Maranca, junto com o Kleber Cabral, junto com o pessoal do Fisco Municipal, junto com o Hélio Freire, junto com o Cássio Vieira. A gente percebeu que o Fisco é o grande parceiro dessa reforma tributária. Esse foi um estudo que eu fiz junto com o Sind Receita, com o Sind Fisco, o fundamental para valorizar o agente fiscal são 2 elementos: transparência, como disse o Nuno, das suas funções, ou seja, a sociedade conhecer e valorizar a atividade de altíssimo nível que vocês realizam, e vocês terem um instrumento adequado do trabalho, que é a fala do professor Marco Sintra, a fala do Giovanni também, a fala do Ronda, que é ter uma lei digna, ou seja, quando ninguém consegue interpretar a lei, quando ninguém consegue entender a lei, nem o fisco, nem o contribuinte, a gente trabalha numa zona cinzenta de legalidade e que se confunde a interpretação legítima e a constituição efetiva e legítima do ato de aplicação, dos quais vocês são autoridades privativas, que é o lançamento tributário, com um ato arbitrário, justamente porque a lei tem tantas possibilidades interpretativas e a lei para de ser a espada de corte da justiça, e quem define a justiça ou não são portarias, atos normativos, atos interpretativos, nem sempre em conformidade com a lei. O Rodrigo tem falado muito bem isso. A lei é o maior e mais importante instrumento de trabalho de vocês. O Lobato, que está na minha frente aqui, sempre repete isso. Não adianta ficar remendando o ICMS, a gente tem que fazer um ICMS digno, com uma lei clara e objetiva, que os contribuintes e o fisco possam entender, compreender e interpretar a mesma lei de uma forma clara. Vou passar aqui esse projeto que vai ser falado no último dia, eu vou antecipar um pouquinho aqui. Está aí o projeto LOAT, Lei Orgânica da Administração Tributária, sugestões, análises e críticas, é um projeto em andamento. Está aí um trecho da teoria U, que é uma teoria usada no MIT, que fundamentou esse trabalho com os alunos. Vai ser uma dinâmica diferente, que a gente vai trabalhar aqui com vocês na quarta-feira, graças à colaboração e à compreensão inovadora do Rodrigo nesse sentido. Mas tem 3 recados aí, que é mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Então, esse não é um projeto está acabado. A gente está aberto a sugestões, está aí a referência, vou deixar o e-mail aí, para vocês mandarem sugestões para otimizar esse projeto. Eu vou apresentar rapidamente aqui o projeto em suas linhas gerais. São 10 dispositivos. O primeiro, ele traz disposições preliminares, na verdade, é uma lei orgânica que pretende reorganizar a administração tributária, criando uma espécie de concepção de um fisco nacional, sem interferir nas carreiras específicas, ou seja, mantém essas carreiras federais, estaduais e municipais, cada município de cada estado, mas é uma espécie de grande lei regulamentadora da ordem entre fisco e contribuinte. E a ideia
É muito curioso que a gente pesquisou se em outros países havia leis orgânicas de relacionamento entre fisco e contribuinte, se havia lei orgânica, se havia código do contribuinte. Não, não precisa, porque é a lei. Então, o que falta normalmente ao direito tributário é justamente lei. Falta direito. Tributação tem bastante, só falta direito e referência. Então, a ideia estratégica foi romper o corporativismo da ideia que traz LOAT, que remete à lei orgânica da magistratura, que remete à lei orgânica do Ministério Público, que são leis retrógradas e que visam justamente só a carreira, para justamente valorizar vocês através de um grande código que aproxime os interesses do fisco e o contribuinte. Que o que a sociedade quer, o que o contribuinte quer, é um fisco que aplique a legalidade, que dê clareza quando se deve ou não pagar tributo. Aí é a sociedade que quer proteger o fisco, garantir que vocês exerçam suas funções de forma livre, garantir que vocês tenham uma remuneração justa, garantir a vocês a inamovibilidade necessária para que vocês exerçam sua função sem correr risco de abrir mala no aeroporto, não que seja ruim abrir mala no aeroporto, mas, enfim, não como sanção decorrente do exercício de uma legítima função como vocês exercitam. Existem aí, depois, um segundo dispositivo que trata das diretrizes para a administração tributária, dando as grandes linhas da administração tributária e juntando vários diplomas. O artigo 37, que o fisco tem que ter um orçamento próprio para investir em tecnologia, para exercer suas funções. O artigo 167, que fala novamente dessas dotações orçamentárias. A LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Público, que dão garantia aos agentes públicos que, só no caso de dolo e casos específicos e erro grosseiro, eles possam ser punidos ou possam sofrer alguma sanção, dando proteção ao agente público. A LINDB também, que remete às questões fundamentais do ato administrativo. A Lei de Acesso à Informação, a Lei da Transparência, que determina a importância da transparência dos atos de vocês, até para reconhecimento da carreira, e junto com isso vem, é claro, a revogação do maldito artigo 198 do CTN, está na hora de acabar com esse dispositivo, com fundamento nele, já foi criado a lei da mordaça, etc. e tal, então acho que está na hora de reformar isso, e nada melhor do que esse instrumento dessa lei orgânica do fisco. Transparência e publicidade dos atos normativos, essa é a ideia, ou seja, você chegar em casa, o filho de vocês, pai, que auto de infração lindo que você lavrou, que decisão de primeira instância maravilhosa, que orgulho. Eu imagino o trabalho incrível que fazem as DRJs, que fazem tantas instâncias aí, que fica enterrado e que ninguém enxerga isso. Então, acho que é isso que vai dar valorização e vai dar diferença para a carreira de vocês. As pessoas efetivamente conhecerem o trabalho de vocês e a sociedade, quando conhecer a legalidade aplicada por vocês, não vai mais precisar contratar parecer meu, nem do Pinheiro Neto, nem de ninguém. Pergunta para o fisco, através das consultas fiscais, e o fisco vai dar a resposta. A legalidade é essa, e essa é a autoridade competente. Eu sou a autoridade competente para dizer a legalidade. Acho que essa é a grande função que vocês têm que exercer. Depois nós temos o item 4 aí, que é a atuação integrada das administrações tributárias, essa concepção de federalismo cooperativo, e o dever de compartilhar dados. Não tem sentido 5.670 administrações, cada uma com seus sistemas, sem compartilhar dados, cada estado, escondendo informação do outro, e uma união também que não compartilha dados, né? Várias caixas fechadas. Então está na hora de criar uma administração tributária integrada, com sistemas únicos, e essa é uma das propostas dessa, a gente chamou de ENCAT, que é Estatuto Nacional do Contribuinte e da Administração Tributária Cidadã. Está juntando os dois juntos como dois lados da mesma moeda. As garantias do contribuinte são as mesmas garantias que são exigidas para o fisco exercer sua função. O que o contribuinte quer? Segurança jurídica. Quem pode oferecer segurança jurídica? Vocês que interpretam a lei tributária e constituem o ato de avançamento tributário. Item 5, que é a aplicação básica da LINDB, dos artigos 23 até o artigo 30, que é a exigência de motivação dos atos administrativos, que às vezes é uma ficção. Eu fui juiz do TIT 3 anos, então a motivação do ato administrativo normalmente era deixou de pagar ICMS porque pagou ISS indevidamente. Multa de 150%, lá vai tudo isso. Enfim, está faltando motivação, não é? Por quê?
o pagamento de ISS foi indevido e por que deixou de pagar ICMS indevidamente. Eu ficava perplexo com essa situação. Enfim, sem motivação eu não consigo conectar o auto de infração à lei, e isso cria um problema de legalidade, de compreensão da legalidade. Então tem essa regra agora que mudou a lei de introdução ao Código Civil, que é a lei das leis, então é isso que está se propondo. Essa concepção de federalismo cooperativo, uma vez que eu vou ter, olhando para o futuro, os fiscos integrados cada vez mais pelas novas tecnologias, um sistema que vai, através da PEC 45, citada pelo professor Marco Sintra, integrar ISS, CMS, PIS, COFINS e IPI, que são os grandes tributos sobre o consumo, eu tenho que integrar as carreiras dos agentes fiscais municipais, estaduais e federais, de forma que trabalhem juntos, de forma coordenada. Acho que esse é o grande desafio dessa proposta. E, a partir de estudos de John Brathwaite, na Austrália, e do Board of Taxation, que é uma concepção de um órgão composto por agentes fiscais, representantes do fisco e representantes notáveis da sociedade contribuinte, a gente fez um órgão ligado ao Senado Federal, que representa toda a federação, para que exerça uma espécie de função consultiva não normativa, de forma que a sociedade possa participar do debate das políticas fiscais e do exercício dessas políticas fiscais pelo fisco, sem interferência normativa, apenas opinativa. Por fim, fazendo uma homenagem à ESAF, que absurdamente foi extinta, uma escola referência da nossa história, da nossa concepção, um prédio maravilhoso, desenhado na filosofia Waldorf, orgânica, a ideia de uma nova escola nacional da administração tributária. Não tem sentido eu ter, cada carreira ter uma formação específica. Há, sim, claro, especificidades dos tributos municipais, estaduais e federais, mas há muito em comum entre as três carreiras. Então, nós acreditamos, e a proposta é essa, que existe uma escola nacional em que, uma vez que ingressados do concurso de estados, auditores municipais, estaduais, federais, possam estar juntos nessa formação de 1 ano, 2 anos, entendendo a conexão entre as várias administrações, as complexidades, de forma a estar integrando as administrações tributárias e convergindo através da educação fiscal na formação de um federalismo cooperativo entre União, Estados e municípios. Então é fundamental que as pessoas se conheçam, que as pessoas se relacionem, que as pessoas tenham uma formação comum. E, por fim, a concepção de estímulo à conformidade, que é a fala a gente tem aprendido muito com... Acho que o modelo português tem sido uma referência, buscando a legalidade, a transparência dessas novas formas de resolução de conflitos, mediação, arbitragem, que foram propostas modernamente pela legislação portuguesa. Tenho conversado muito com... Aliás, está havendo uma grande influência portuguesa na formação da PEC 45, todos os modelos, tanto pelo professor Nuno Barroso, como pelo professor Vasco Guimarães, como pela professora Rita de la Féria, que vai estar aqui amanhã conosco. E nada disso é possível também, eu estou trabalhando em vários projetos, sem a mudança do paradigma do direito penal. Então não dá mais para ter esse direito penal que pagou, extingue a punibilidade. Então vou ter um trabalho específico para o próximo semestre na GV, de um projeto para mudar o direito penal tributário, para acabar com essa farra. Ou seja, dentro de uma concepção de um novo IBS, tal como proposto na PEC 45, deixou de pagar tributo, tem que furar o olho, tem que cortar a orelha, enfim, tem que ir para a cadeia. Então, é injustificável ter esse tipo de modelo em que vocês fazem uma fiscalização que demora anos, lavram o auto de infração, e depois vem anistia, vem isso, e se o cara perdeu em tudo, pagou, é uma espécie de corrupção sistêmica que acaba comprometendo o próprio funcionamento e a própria estrutura e a honradez da instituição. Né? É ridículo esse tipo de situação, assim como tem que acabar, e a gente está colocando aqui, vou receber palmas de novo, mas acabar com os parcelamentos. Né? Então não tem mais sentido PIS, COFINS, então acabou com o parcelamento, lavrou a auto-infração, paga, mas para isso é fundamental que tenha uma lei clara e objetiva. E por fim, eu só vou dar algumas linhas do porquê
que essa reforma tributária exige um novo fisco, porque eu estou mudando totalmente o paradigma de relacionamento entre fisco e contribuinte. E aqui são só 3 imagens, Rodrigo, que é um corte sobre a reforma, não substancial, mas o porquê que essa reforma exige uma nova concepção de fisco nacional e cooperativo. 3 importantes mudanças de paradigma da PEC 45 que justificam essa mudança. Primeiro, uma nova concepção de tributação sobre o consumo, que tira as empresas desse debate. A Fiesp não tem mais que se preocupar com tributação sobre o consumo, nem mobilizar pessoas para se preocupar com isso, porque não é mais preocupação das empresas. A ideia de um imposto como esse é que as empresas não paguem nada de tributo. Tudo é transladado através da não cumulatividade perfeita para o consumidor, que é quem efetivamente paga o pato, que é quem efetivamente paga a carga tributária. Então, eu não vou onerar mais as empresas com esse tipo de obrigação. Só tem uma obrigação tributária para as empresas, emitir nota fiscal. O resto o fisco faz automaticamente através dos sistemas que o Sérgio Paulo Galindo garantiu que a IBM e a Microsoft vai ajudar a constituir e a formular esses sistemas, não é? Gratuitamente, o que é melhor ainda. A alíquota uniforme, o professor Marco Sintra disse que é difícil, mas é fundamental. Onde tem 3, tem 1000 alíquotas, e aí vira uma piada, não é? Daí vem a questão de sapato é 20%, tênis é 10%, e a questão fundamental é, e o sapatênis? Qual é a alíquota? Não é sapato, não é tênis, fica com uma alíquota intermediária. Essa do sapatênis é ótima. Daí tem que pedir parecer e pesquisa no Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP para saber, olha, tem cadarço, é de couro, mas a sola é de borracha e é branco. Enfim, aí fica aquela discussão inferna, vai demorar 14 anos para chegar no Supremo, para ter um voto do ministro, como é que chama aquele que dá votos longos? O Celso Mello com 100 laudas de voto lidas para falar da natureza jurídica dos sapatênis. Enfim, já era e mudou o critério de destino também. Enfim, o que a gente tem hoje aqui? Aqui, se a gente pensar aqui numa empresa, eu peguei dados do IBPT, que é o único que tem coragem de falar sobre esses dados. Tem que chutar um pouquinho, não é? Mas não dá para calcular efetivamente. Mas se eu olho para a carga tributária, eu vejo ali, numa empresa, tenho energia elétrica 48%. Bom, foi em dados que eu peguei do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Compro computador 33%, cadeira 31%, luminária 44%, água mineral 43%, passagem aérea 23%, hospedagem 30%. Quanto é que eu passo de carga tributária para o consumidor? O consumidor não sabe. A moça que vai comprar esse produto, ela só sabe que ela vai comprar colchão, é 28%. Vai comprar uma mochilinha para passear, 38%. Vai tomar um cafezinho para ficar acordada, é 20%. Vai comprar um leitinho para misturar no café, é 16%. Se comprar uma bicicleta para poder ir até o trabalho, é 48% de carga tributária. Se ficar com sede depois de andar de bicicleta, compra uma aguinha, 43% de carga tributária. Se quer ficar mais bonitinha, bota um batonzinho, 39% de carga tributária. É um absurdo isso. E se resolve passar um perfuminho para ficar mais cheirosa, 78% de carga tributária. Com tanta carga tributária, dá vontade de tomar uma cachaça. Só que a cachaça é 82% de carga tributária. E aí a tendência é fumar um cigarro, por enquanto lícito, não é? Que é tributável. E aí, 39% de carga tributária. Ou seja, é um inferno. Esse é o paradigma da tributação que a gente tem, que a tributação é setorial e incide sobre os custos da empresa. Qual que é a proposta do IBS? Daí porque é fundamental um fisco transnacional. Dentro da PEC 45, a não cumulatividade plena e a devolução de crédito de 60 dias garante que a empresa paga zero e transfere o preço do consumidor final e é o fim da tributação setorial e tributação sobre o consumo não é tema das empresas, porque a empresa não consome, a empresa usa insumos. Então, a empresa usou energia elétrica, 25%, paga 25%, credita 25%, passa para frente, paga quanto? Zero. A empresa usa comunicação, paga 25%, que é a alíquota base do IBS. Toma crédito, passa para frente, vai pagar quanto? Zero. A empresa usou computador, paga 25% para comprar, toma crédito, passa para frente, passa 25%, paga quanto? Paga zero.
A empresa usou luminária, compra luminária, paga 25%, acredita, passa para frente, paga zero. Água mineral, celular, as empresas não pagam mais nada. Quem vai pagar é o consumidor. E esse consumidor vai pagar por esse produto que ele comprou, quanto? 25%. E vai pagar pelo colchão, 25%, pela mochilinha, 25%, pelo café, 25%, pelo leite, 25%, pela bicicleta, 25%, pela água, 25%, pelo batom, 25%, pelo perfume, 25%, pela cachaça, 25% mais o seletivo. Pelo cigarro, 25% mais o seletivo. Então é uma mudança completa de paradigma em que as empresas não têm mais carga tributária. Então, as empresas agora são parceiras do fisco. Então, elas têm o dever, efetivamente, de colaborar com o fisco. A empresa que deixa de pagar tem 25% de vantagem sobre as outras. Então, todas as empresas vão apoiar vocês na fiscalização. E, ao mesmo tempo, elas não têm carga tributária nenhuma. E, ao mesmo tempo, elas só têm uma obrigação acessória, que é emitir nota fiscal. É o sonho de todas as empresas, daí por que a convergência dessas empresas, daí por que o Paulo Galindo vai falar na sequência a importância de um modelo como esse e como a gente está conseguindo apoio empresarial, especialmente dos fiscos. E, por fim, critério destino. São Paulo vendeu para a Bahia, vai os Playboy passar o Réveillon em Trancoso. Então, como a gente aumenta as bases de cálculo, o município vai tributar mercadorias e serviços, os estados também, tudo vai para o destino. Então, vai ter a festa de 20 anos do Taípe em Trancoso agora, vai cerveja de São Paulo para Trancoso, para Bahia, todo o dinheiro desse imposto vai para Trancoso e vai para Bahia. Se, em vez disso, eu passo para um centro de distribuição em Goiás e depois vai para Bahia, o crédito passa e, como diz o José Roberto Rosa, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde o crédito vai, aonde a mercadoria e o serviço vai, o crédito vai atrás. O crédito segue, para onde vai o dinheiro? Vai para a Bahia, vai para Trancoso. E se passar por Tocantins, eu dou outra triangulada, vai para onde? Vai para a Bahia, vai para Trancoso. Não importa onde está a empresa, não importa onde está o centro de distribuição, sempre vai para o destino. E daí é fundamental eu ter uma administração integrada para checar o destino, para checar o caminho entre União, Estados e municípios. É fundamental ter um fisco cooperativo, é fundamental uma nova concepção de fisco, é fundamental uma nova relação entre fiscos e contribuintes. Por fim, só para concluir, esse é o clube do IBS, é uma imagem do Vasco Guimarães. Quem está fora quer entrar, quem está dentro não quer sair. Por quê? Quem está dentro não paga nada de tributo. Quem está fora? É o consumidor que paga o tributo, mas sempre foi assim. Só que isso agora vai ser de forma transparente. O cenário que a gente quer é um cenário de segurança jurídica em que eu sei que ocorreu o fatirador ou não ocorreu o fatirador. O cenário atual é esse daqui, ó. Em poucos casos eu falo ocorreu o fatirador. Em poucos casos eu falo com certeza não ocorreu. Na maioria, depende. É a área maldita da insegurança jurídica e do planejamento tributário e do custo de transação das provas, do parecer para saber se o sapatênis é sapatênis, mesmo ou é tênis ou é sapato. Finalizando, Rodrigo, enfim, o que significa essa simplificação? Significa legislação uniforme para a União, Estados e municípios para o mesmo imposto. Significa não tem exceção, não tem benefício fiscal para ninguém. Um imposto como esse é para arrecadar, não é para fazer lobby. Se alguém deixa de pagar, alguém vai ter que pagar mais. Alíquota uniforme para todos os bens e serviços. Base de cálculo nacional uniforme. O município vai poder tributar mercadorias e serviços, Estado mercadorias e serviços, União mercadorias e serviços. Incidência sobre base líquida, alíquota por fora. Não cumulatividade, regime uniforme de devolução de créditos, não importa se envolve investimento, exportação, prejuízo, acumulou crédito, devolve. Não incidência nas exportações, crédito financeiro integral, única obrigação acessória, emissão de nota fiscal e lançamento de ofício através da tecnologia de informação e da expertise que vocês criaram, que são os melhores do mundo, de SPED, nota fiscal eletrônica, o Eudaldo, enfim, essa criação magnífica que foi feita por vocês. E, por fim, a criação de uma espécie de agência tributária nacional, que é uma pessoa jurídica de direito público, uma autarquia nacional, que, em vez do contribuinte se relacionar com 5.670 municípios, com 27 estados com a União, ele se relaciona com um único ente, como eu faço num sistema operacional, em que eu unifico esse relacionamento, essa agência com
a atuação de todas as administrações tributárias da União, Estados e municípios, ela vai trabalhar coordenadamente, ela arrecada, garante dinheiro da não cumulatividade, faz todas as contas gráficas, devolve os créditos para os contribuintes que tiverem esse direito, devolve o crédito para as famílias de baixa renda, que é a ideia para poder resolver a questão dos remédios e resolver a questão da cesta básica, distribui automaticamente o dinheiro para a União, Estados e municípios, o contribuinte não tem que se relacionar com a União, com todos os municípios, todos os estados e com a União, eu tenho uma entidade que faz isso por ele, que tem governança própria, com representantes da União, estados e municípios, e, por fim, retém e distribui recursos para garantir o desenvolvimento regional. Cada alíquota desse imposto, que a gente supôs aqui para 25 bilhões, para repor toda a arrecadação de ISS, CMS, PIS/COFINS, equivale a 30 bilhões. Para repor a arrecadação de hoje, a gente precisa de 750 bilhões. Cada 1% a mais é 30 bilhões que eu posso destinar ao desenvolvimento regional do Nordeste, do semiárido, da Amazônia, o que mais for necessário. Acabou, muito obrigado pela atenção, desculpa, Rodrigo, eu ter estourado um pouco tempo, e está aí, está aberto, mente aberta, coração aberto, vontade aberta, quem tiver sugestão, manda para a gente nesse e-mail aqui que a gente vai acatar. Muito obrigado pela atenção, me desculpem por ter me retirar nesse momento. Eurico fez a apresentação, a gente vai ficar... Isso, obrigado. Eurico, a gente vai continuar o painel aqui, fique à vontade. Você falou da importância dessa questão da simplificação. Eu queria aqui referenciar o nosso coordenador do ENCAT, o Eudaldo está aqui, porque hoje a nota fiscal eletrônica é uma realidade no Brasil, e ela começou, é um projeto conduzido pelo ENCAT, e hoje está no Brasil inteiro, e é inovador. Ele é a maior base de dados fiscais do mundo, e muitos países gostariam de ter essa tecnologia que nós temos. Hoje é possível essa questão que o Eurico falou, do contribuinte emitir a nota, se tiver um imposto simples, regras claras, alíquota única, de a gente entregar a guia para o contribuinte, que o tributo não seja mais por homologação, que a gente consiga, tem o SPED também, que a gente consiga reduzir o custo de conformidade e dar facilidade para o contribuinte e segurança jurídica. Antes de continuar o debate, então, mas parabéns, viu, Eudaldo. Antes de passar, vou passar para o Sérgio agora, eu queria apresentá-lo. O Sérgio Galindo é o presidente da Brascom, vou pedir para ele falar um pouco mais sobre a Brascom, mas para vocês terem uma ideia, é uma associação que congrega mais de 50 empresas de tecnologia, 40, se eu não me engano, no mínimo, dentre elas Facebook, IBM, Microsoft, Google, Twitter, e aí vai, as maiores. Ou seja, ele sabe da sua vida mais do que você mesmo. E eu fiquei muito feliz também com a fala do Nuno, colocando essa questão da distribuição de renda, o objetivo do bem comum. E o que me marcou numa fala, num evento que a gente teve na casa do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, junto com o Alexis Fontaine também, num final de semana, foi essa busca pelo bem comum. Porque o Eurico falou de criar um IVA, um Imposto sobre um Consumo, um IBS, alíquota uniforme. E nós sabemos que o setor de serviços, nesta perspectiva da tributação sobre o consumo, ele é subtributado se comparar, por exemplo, com a indústria. E vocês têm uma reclamação que é a folha, porque vocês trabalham com uma mão de obra intensiva e a folha ela é pesada. Mas lá no seminário da feiticeira você disse, e eu lembro bem, que o setor de serviços está disposto, pelo menos o setor que você representa, a pagar uma alíquota maior, chegar nos 25%, sair dos 5% e chegar no 25%, se for para o bem do Brasil, se for para alavancar a economia e fazer o Brasil crescer, porque vocês são um setor que cresce, e com o Brasil crescendo, vai crescer ainda mais. Então, eu queria te provocar nessa fala aí na frente de 400 auditores fiscais. Tá bom, obrigado, Rodrigo, pelo convite, muito honroso. Queria também saudar aqui o nosso visitante Nuno Barroso, em nome dele saúdo a todos que estão nessa plateia altamente qualificada. E, antes de falar um pouco sobre a Brascom, Rodrigo, eu acho que eu vou precisar de uma vaga como auditor fiscal, depois da promessa que o nosso professor fez, viu? Que vai dar tudo de graça, eu não tenho procuração para isso, então...
talvez eu precise de emprego. Mas vamos lá. Como o Rodrigo já falou, a Brascom é a associação que congrega, são, na verdade, nós chegamos a 70 empresas associadas, todas do setor de tecnologia da informação e comunicação. A gente entende esse setor como sendo constituído de 3 partes. A gente chama, na verdade, isso de um macrosetor. Um é o das operadoras de telecomunicações, outro que é o grupo de empresas que trabalham fornecendo bens ou prestando serviço ou licenciando software, que é o que a gente chama do setor de TIC propriamente dito, e também da produção que é feita in-house, nos grandes bancos e em outras empresas que têm seus grandes departamentos de informática. E esse setor, no ano passado, contribuiu para o PIB nacional com 480 bilhões de reais. Corresponde a 7% do PIB nacional. E empregou cerca de 1.520.000 trabalhadores, com uma remuneração bastante superior à remuneração média nacional. E somente o setor de TIC, por exemplo, ele cresceu no ano passado alguma coisa como 25.000 postos de trabalho. Total foram 43.000 postos de trabalho. Bom, dentro da associação, eu tenho empresas desses 3 matizes. Tem operadoras de telecomunicação, tem os fabricantes de hardware e tem prestadores de serviço e desenvolvedores de software. Então, dentro do ecossistema, você tem ali configurado empresas que vão ter a sua carga tributária reduzida com essa reforma que está sendo proposta e empresas que vão ter a sua carga tributária aumentada. Como é que isso se deu dentro da Brascom? No ano passado, a gente reuniu com o Conselho de Administração e propusemos algumas prioridades de políticas macroeconômicas, e é a primeira vez que isso acontece dentro da Brascom. E o Conselho aprovou o apoio a 2 reformas, a reforma da Previdência, que já está em curso, e a reforma tributária, baseada neste modelo que o professor Eurico Santi acabou de mencionar, que é o modelo da criação do IBS, mas também incluindo, e para nós isso é absolutamente necessário, a desoneração da folha. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Bom, em primeiro lugar, por que fazer uma reforma tributária? O nosso sistema tributário constitucional, ele foi criado com a segurança jurídica em mente, certo? Ele foi colocado na Constituição e isso é um signo de segurança jurídica. O que acontece é que algumas premissas desse nosso sistema é que não estão funcionando direito. A premissa inicial, que era de o Pacto Federativo é garantido pela distribuição de competências tributantes, de fato, não funciona. Porque, se funcionasse, a gente não estava numa crise fiscal como está hoje. Então, a competência de dispor tributos não é, de fato, a solução que a gente precisa para a nossa federação funcionar melhor. Uma outra coisa que a gente constata é que houve uma proliferação de fundos de várias naturezas. Fundos, inclusive, que hoje não são aplicados nos seus objetivos, como é o caso, por exemplo, do FUST, que tem 4 bilhões de superávit, com menos de 100 e poucos milhões de efetivo investimento em universalização de telefonia, que, aliás, hoje nem é mais necessário. Então, com base nisso, um outro detalhe interessante, a distribuição de competências ela é desvirtuada a partir do momento em que a gente coloca a desvinculação das receitas da União. Por quê? Uma parte importante dos tributos, que são as contribuições, né, tanto as contribuições sociais quanto as contribuições de intervenção do domínio público, aliás, do domínio econômico, elas são desvinculadas, 30% delas são desvinculadas. A desvinculação hoje atinge até estados e municípios com a última emenda constitucional. Então, o sistema é desfuncional. O sistema está desfuncional do ponto de vista, não sem razão, o professor Sintra falou da proeminência dos advogados trabalhistas dentro dessa discussão. Tá certo? Trabalhista não, tributário. Tributário, claro. Bom, foi com base neste diagnóstico, e não só um diagnóstico conceitual, mas um diagnóstico que a gente vê na carne, que o Conselho entendeu que deveria apoiar essa reforma. Eu vou dar mais um exemplo, assim,
muito doído, que é a questão da interpretação ou do choque de hermenêutica entre estados e municípios sobre a tributação de software. Hoje, as empresas estão numa situação de ter que recolher tanto ICMS quanto ISS quando licenciam um software. E só para vocês terem clareza, existem 3 teses jurídicas sobre esse assunto. Uma de que incide o ICMS, que, é claro, os estados defendem, inclusive o Estado de São Paulo. Outra que incide ISS, que os municípios defendem, inclusive o município aqui de São Paulo também. E há uma terceira que identifica que licenciamento sobre software é, na verdade, um aluguel de bens móveis e que, portanto, deveria ser submetido à súmula vinculante 31 e não ter imposto de forma nenhuma. Continuaria tendo as contribuições. É esse o grau de disfuncionalidade. Quando a gente fala de excesso de regimes especiais, que é uma crítica verdadeira da Receita Federal, a gente tem o entendimento do seguinte: existem regimes especiais porque o sistema está disfuncional. Então, para você acabar com regimes especiais, você precisa regularizar o sistema, torná-lo mais simples, torná-lo mais seguro e acabar com a hiperexegese que a gente vê em direito tributário. Cada um interpretando de uma forma. Não tem que haver mais multiplicidade de interpretação. Bom, por isso aceitamos a tese do IVA e também pleiteamos a desoneração total da folha de pagamento. E aí, vou até além um pouco, a gente tem falado muito também sobre desoneração de investimentos. Em síntese, Rodrigo, o que se quer hoje é que, de fato, no consumo, o consumidor arque com a sua responsabilidade tributária através do pagamento no seu consumo e os insumos produtivos sejam mais módicos. Como eu falei, eu tenho empresas de telecomunicações. Essas empresas são cabeça de cadeia. Tem uma das maiores tributações do mundo. O Brasil não é competitivo para atrair empresas por conta do custo das telecomunicações. A mesma coisa acontece com a energia elétrica. Certo? Precisamos equalizar. Também, hoje, estamos às voltas com a falta de competitividade da indústria, que vem perdendo o terreno. Precisamos equalizar. E serviços e software? Sim. O que nós estamos trabalhando dentro da associação é que a associação e as empresas dessa área se convençam que o grau de segurança jurídica, que a redução do custo das obrigações acessórias seja a compensação por um aumento de alíquota que vai haver nesse setor. Então, você faz uma distribuição da própria renda, da própria capacidade de compra da sociedade, mas que haja a valorização dos meios de produção. E quais são? No nosso caso, em serviços, 1.500.000 pessoas, temos uma previsão de, nos próximos 6 anos, precisar de mais 420.000 pessoas, altamente especializadas. Investimento em maquinário, investimento na indústria 4.0 e investimento em outras atividades econômicas. Então, é por isso que a Brascom está aqui. E eu queria dizer a todos vocês que estão na plateia qual é a nossa visão, tá, do papel do fisco nessa jornada. E eu acho que são duas e muito simples. Primeiro, o fisco, como um todo, precisa se engajar e defender essa reforma, porque essa reforma é boa para o país e o engajamento do fisco confere credibilidade à proposta. Uma coisa são associações empresariais falando sobre uma certa reforma, outra coisa é essas associações falando em conjunto com o fisco e todos dizendo: precisamos mudar, precisamos avançar. E a segunda questão, e aí vem o título da nossa desse magnífico evento, que é um novo paradigma. O novo paradigma por detrás desta reforma é o fisco colaborativo. É esse superfisco, essa superadministração tributária que o professor Eurico mencionou. Estados, municípios e União não deixarão de existir. Continuaremos sendo um país de pacto federativo. O fisco tem que se adaptar e cada parte tem que trabalhar colaborativamente com todas as outras partes. E, em função disso, o que a gente também propõe é a criação de um Conselho Nacional de Política Tributária, onde se discuta, na verdade,
política tributária com todos os atores na mesma mesa, não só o governo e os seus entes e todos os entes federados, mas a academia e o empresariado. Então, essa é a verdadeira mudança de paradigma da relação fisco com o contribuinte, uma relação pautada na confiança, na colaboração e no estímulo à economia. O Brasil sairá da crise no momento em que voltar a crescer. O Brasil sairá da crise no momento em que as empresas se libertarem e tiverem confiança para investir. E essa reforma cria as condições para isso acontecer. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pelo convite. Vou passar para o deputado Alex Fontaine, mas eu queria comentar que realmente, como o Sérgio falou, me parece que nós estamos com uma crise que é muito mais profunda, que também é uma crise de confiança. É uma crise onde os atores não sentam na mesma mesa para conversar, a gente tem raros pontos de convergência, ou pelo menos de conexão, se não de convergência, mas de conexão, de um diálogo respeitoso, e é isso que a gente está procurando provocar, e nos orgulha muito a presença de todos vocês aqui. Então, deputado Alex Fontaine, prazer tê-lo aqui. Você vai estar no painel da tarde, quando vai falar de desorganização da economia e da tributação. O deputado é o primeiro mandato dele, realmente é um exemplo para a gente, conheço ele, e ele fala por si só. Fique à vontade. Pois é, Rodrigo, não estava programado para falar nesse módulo aqui, mas eu sempre falo que estou deputado, eu não sou deputado, eu sou um empresário que justamente foi para uma campanha para deputado federal, defendendo 2 pontos extremamente importantes para nós, que era a desburocratização do Brasil e a reforma do sistema tributário. Eu tinha na minha campanha uma coisa muito clara. Eu sou de um partido, Partido Novo, que tem uma ideia mais liberal, né? A gente entende que o mercado tem que regular e se acertar por conta própria, menos intervenção do Estado. Mas a grande questão que me incomodava demais era uma questão muito clara nas apresentações do Partido Novo. As pessoas falavam assim, pô, legal, vocês estão falando um monte de coisa bacana e tal, mas vocês são um bando de nego branco, rico, falando de liberal. Eu quero saber como é que vocês vão chegar nas bases, quando é que vocês vão chegar na população mais simples. E eu sempre me perguntava assim, como é que a gente faz a inclusão social baseado numa visão liberal? Porque na visão da esquerda, a inclusão social é feita basicamente tirando de quem produziu, quem ganhou, quem conquistou e fazendo uma distribuição. Só que isso não se sustenta, isso no tempo acaba gerando uma eliminação das desigualdades sociais, mas sempre indo para a pobreza, né? O modelo disso é a Venezuela, Cuba. Então, me incomodava como é que a gente fazia essa diferença. Eu vou chegar nos tributos, tá, gente? Espera só que eu estou contando uma história aqui, mas eu vou chegar na tributação. E aí eu falava, nós temos que desenvolver uma inclusão social que seja liberal, uma inclusão social que seja sustentável. E ela é baseada em 2 coisas extremamente simples na comunicação que a gente tem que ter para poder falar com a população, que era ensinar a pescar e ter ambiente de pescaria. E o ensinar a pescar é o que a gente fala demais, todo mundo fala muito disso, que é capacitação, educação fundamental de qualidade, educação profissionalizante, os esportes, as artes, a cultura, sem nenhum viés ideológico, vamos falar de qualidade mesmo. Mas basta ter apenas isso, que é o que todo mundo fala, basta ter apenas isso? Se isso fosse o suficiente, a União Soviética, Cuba, seriam assim, exemplos de sucesso como país. Porque lá a educação é muito bem feita, é muito bem trabalhada. Mas a gente precisa do segundo elemento, que é o ambiente de pescaria. E no ambiente de pescaria, nós temos que ter um ambiente para desenvolver os talentos, a capacidade das pessoas. E é nesse ponto que baseava muito a questão da reforma tributária. Porque o ambiente brasileiro, ele é muito ruim para quem quer empreender. O Eurico falou bem, eu vou falar bastante de tarde sobre isso, por isso que eu não quero nem dar um spoiler aqui da minha apresentação na parte da tarde, mas o que nós precisamos criar no Brasil é um ambiente
onde o sistema tributário seja absolutamente simples, evidente, claro, transparente, com regras que não geram dúvida para quem quer empreender. Ele não pode ser um peso, ele não pode agregar custo, ele tem que, ao contrário, agregar valor aos negócios, porque nós estamos competindo com o mundo, nós não estamos competindo apenas internamente. A burocracia é outra pegada que também é insuportável no Brasil. Vamos falar de e-social, de bloco K, vamos falar sobre essa questão dos programas, das NRs. Nossa, as NRs é um absurdo. Máquina que funciona no mundo inteiro. Você traz uma máquina da Suíça, chega aqui no Brasil, ela não pode funcionar porque ela é perigosa. Aí tem que tirar todo o sistema elétrico, todo o sistema de proteção, automação, e fazer uma norma no estilo 3 pinos de tomada brasileira. Não, nós somos os grandes criadores de jabuticabas aqui. Temos que parar com isso. Temos que estar integrado no mundo. O sistema tributário brasileiro também tem que estar integrado, tem que estar na mesma frequência que o mundo. Então, por favor, não vamos criar jabuticabas, não vamos criar um sistema tributário daquele criativo, né, que acaba parecendo uma solução fantástica, o canto da sereia, mas que não está em frequência com nenhum outro país do mundo e que vai criar outras distorções. Nós temos que ter essa humildade. E eu estou muito feliz de estar participando, sou um deputado muito voltado nessa questão do tributário, por causa dessa questão do ambiente. Estou super feliz de estar conversando com o meio dos auditores fiscais, e vou falar sinceramente, eu como empresário, morria de medo de vocês, aí, os 400 auditores aqui, ó, morria de medo de vocês. Mas depois eu fui lá na Praia da Feiticeira, com o Tércio lá, e a gente se conhece. Gente, a gente só tem gente boa, não é possível que o sistema tributário gere conflito entre pessoas boas. Eu fico louco com isso. Não pode gerar conflito. Nós temos que estar sempre todos do mesmo lado. O empresário tem que olhar no auditor como um cara que vai ajudar a ele ter sucesso, feliz da vida que está encontrando o auditor, e não morrendo de medo de ter recebido uma cartinha com aquele brasão enorme assim da Receita Federal e tal, né? E aí tem que ir lá com medo. Vamos acabar com esses medos, mas o medo não é criado pela personalidade ruim ou malvada de um auditor fiscal, muito pelo contrário, é pela base legal, jurídica, como o Eurico muito fala, que tem uma zona cinzenta, que tem uma interpretação confusa, que tem N possibilidades, gerando os biombos da sonegação, né? Você fala muito bem isso, Rodrigo. Quando tem com a confusão, o esperto, o malandro, aquele que trabalha com essa confusão, com esse caos, se aproveita disso, ganhando até uma vantagem competitiva em relação de quem é sério. E tudo que o empresário sério quer é que o sonegador se dê muito mal, porque ele atrapalha o bom negócio, ele atrapalha os negócios. Portanto, a gente quer que dê muito certo essa reforma. Mas paro por aqui para não me empolgar demais, porque senão à tarde não tenho o que falar. Obrigado, gente. Vou passar para as considerações finais, o nosso tempo está escasso. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para o Sérgio Paulo Galindo. O Giovanni foi o primeiro a falar, então ele ficou em desvantagem. Ele anotou bastante coisa que eu vi, vou dar a palavra também, caso ele queira falar. E quem mais, se quiser fazer alguma consideração rapidamente, por favor, peça a palavra, a gente passa também. O colega Bruno, lá do Piauí, Bruno Carvalho de Paula, pergunta para o Sérgio, que falou daquela questão da troca, da tributação sobre o consumo, sobre a desoneração. Ele pergunta de um outro trade-off, que é, considerando o déficit fiscal e a necessidade de reduzir o imposto sobre o consumo, a Brascom apoia o aumento da tributação sobre renda, patrimônio, lucro, na mesma medida da redução da tributação sobre o consumo? É uma ótima pergunta, essa questão tem vindo à tona. Eu não vou poder falar em nome da Brascom aqui, porque claramente a gente não discutiu sobre esse assunto. Agora, há uma tendência internacional, principalmente em relação à redução do imposto de renda para as empresas, né, que foi deflagrada muito pelo presidente dos Estados Unidos.
mas eu tenho que ser honesto, essa não é uma bandeira que a gente tem. E já queria, então, emendar, ou pelo menos não agora, eu acho que isso virá com seu devido tempo para a discussão. Até para falar para vocês o que eu disse sobre colegialidade, dentro da Brascom a gente trabalha com grupos temáticos de trabalho, cada um deles com especialistas das matérias. O de tributário é um dos mais engajados que a gente tem. E eles é que propõem as posições e elas são levadas para o Conselho de Administração, que as aprova. Então, eu tenho que tomar aqui cuidados. Queria fazer uma consideração final, duas, aliás. Uma é, o professor Eurico falou sobre a questão da tecnologia. O setor de tecnologia no Brasil é bastante avançado. A gente tem vocações naturais muito fortes aqui, e as experiências que vocês mesmos têm com nota fiscal eletrônica já são um indicador. Eu diria que é preciso até fazer um olhar um pouco mais abrangente. A implementação de uma nota fiscal única dentro desta reforma tributária é fundamental para a confiança de todos os entes federados de que a arrecadação pode ser distribuída na boca do caixa. O contribuinte vai lá, recolhe o tributo, o IBS, e já estados, municípios e União recebem ali na boca do caixa. Isso pode ser implementado com sistemas transacionais concentrados, como a gente tem hoje, o Sistema Brasileiro de Pagamentos, até as notas fiscais dos próprios estados, mas também pode se olhar para blockchain, que é uma nova tecnologia que já permitiria a auditabilidade de todas essas transações, de forma que toda a obrigação acessória já estaria, de fato, contida numa nota fiscal, com toda a parametrização em algo como a gente chama de smart contracts, a partir dessa tecnologia. Então, nós temos, sim, os meios de implementar e temos os meios de fazê-lo de uma maneira que poucos países fizeram, e ganhar uma liderança que é compatível com a nossa especialidade. E eu vou encerrar aqui só falando uma coisa que aí não é da Brascom, é uma opinião pessoal minha, só para não deixar passar, algo que eu também falei lá no nosso seminário da feiticeira. A minha próxima batalha dentro da Brascom é convencer a Brascom a apoiar uma reforma administrativa. Nós precisamos que o Estado brasileiro adote também a colegialidade na responsabilização das ações. Os órgãos têm que ser responsáveis pelas ações tomadas. As ações precisam ser tomadas sobre um colegiado, como se faz em toda empresa privada, e o funcionário público deve gozar da proteção do órgão para as suas atitudes. Não podemos mais continuar responsabilizando gente honesta no CPF, inclusive com o custo da própria defesa. Os órgãos têm que se comportar como empresas, como órgãos de verdade, assumindo suas responsabilidades e, claro, depois fazendo a diligência e punindo se houve culpa, se houve negligência, se houve dolo. Mas essa é uma reforma importante, porque o que a gente quer é confiança, e é que eu confiar, como o nosso ilustre deputado falou, confiar que estamos aqui diante de uma plateia de gente confiável, gente do bem, como os empresários também são confiáveis e do bem, e todos queremos o melhor para esse país. Obrigado. Então, para encerrar as considerações finais, eu vou passar para o Giovanni, que foi o primeiro a falar, peguei no susto, talvez ele queira fazer alguma consideração. Rapidinho, Rodrigo. De fato, fui pego no susto e fiquei muito feliz com as considerações com os colegas aqui que me sucederam. Eu só queria trazer dois pequenos pontos de tudo que foi falado, acho que relevante. Primeiro, o deputado Alex Fontaine falou uma coisa acho muito relevante: o sistema tributário brasileiro tem que estar em sintonia com o sistema tributário do mundo. Eu só lembro o seguinte: o sistema tributário no mundo divergem. Você vai nos Estados Unidos, um sistema montado sobre tributação sobre a renda. Você vai para a Europa, tem tributação sobre a renda, mas tem uma tributação sobre o consumo forte. O que mostra que, na verdade, nós não temos um paradigma que você possa olhar e dizer, é esse. A gente tem que buscar também, com essas experiências internacionais, essa questão da arbitragem que o professor Nuno colocou aqui, os problemas que ela traz e as vantagens. Então, nós temos que trilhar também nossos caminhos, porque não há um paradigma
único no mundo que a gente possa se espelhar. E um outro aspecto que eu achei fundamental na fala do professor Eurico, que interessa a todos nós que estamos aqui, o fisco, Rodrigo, tem que agir colaborativamente nos 3 níveis, União, Estados e municípios. Não podemos operar separado como 3 autarquias fechadas em si mesmadas, em si mesmo. O artigo 198 do CTN precisa de uma revisão, porque a sociedade exige informação, uma sociedade com transparência. Então, nossa revisão, nossa ideia de sigilo precisa ser alterada. E o fisco tem que realmente, os 3 níveis, tem que funcionar de forma integrada, porque é uma parte relevante, importante para o funcionamento do Estado e de uma sociedade funcional. São esses 2 pontos que eu queria enfatizar. Muito bem. O 198 é o do sigilo fiscal lá do CTN, não é isso? Pessoal, então, à tarde, às 14h, nós retornaremos. A palestra do Garcês, para mim, eu já ouvi a palestra dele, é um dos melhores palestrantes que tem. Certamente as melhores palestras que eu já ouvi. Então, por favor, retornem e a gente vai seguir a programação. Quero agradecer os palestrantes e passo para a mestra de cerimônias. Muito bem, então todo o nosso reconhecimento aos participantes deste painel, uma salva de palmas. Nosso painel inaugural.